Esse ano a Marvel Studios lança o seu primeiro filme com um herói asiático, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Apesar de menos conhecido, Shang-Chi é um dos maiores heróis de artes marciais da Marvel, sendo o outro o Punho de Ferro, e ele tem tudo para conquistar o público fã de Kung Fu. Mas afinal, quem exatamente é o Shang-Chi? Qual a sua história? Quem são os seus inimigos? Qual será o seu papel dentro do universo cinematográfico Marvel? É hora de descobrir. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Se você já fez isso, já deu aquela força aqui pra gente, então bora pro vídeo. Durante a década de 1970, o mundo viveu a mania Kung Fu, e a Marvel Comics, sempre antenada nos gostos dos seus leitores, criou um especialista em Kung Fu em seus quadrinhos na figura de Shang-Chi, usando como modelo o ator e artista marcial Bruce Lee, um fenômeno naquele período. Em 1973, Shang-Chi estreou na Special Marvel Edition 15, precedendo o Punho de Ferro por um ano como o primeiro grande herói de artes marciais da Marvel. Criado por Jim Starlin e Steve Englehart, ele logo se tornou a estrela de sua própria série de quadrinhos, The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu. Shang-Chi, filho do imortal mentor criminoso chinês Fu Manchu, nasceu e foi criado na província de Honan, na China. Seu nome significa o surgimento e o avanço de um espírito. Seu pai secretamente tentou usar Shang-Chi como uma ferramenta para fortalecer o seu império criminoso. Enquanto moldava seu filho em um mestre de Kung Fu, Fu Manchu enganou Shang-Chi, que acreditava que seu pai era um bom homem com ideais nobres. Nos primeiros anos, Shang-Chi viveu uma vida protegida, onde experimentou pouco do mundo exterior e muito menos da cultura ocidental. Ele foi ensinado a confiar em apenas uma pessoa, seu pai. Tudo mudou um dia quando, sob as ordens de Fu Manchu, Shang-Chi assassinou um idoso indefeso. Esse foi o momento que quebrou o domínio de Fu Manchu sobre Shang-Chi e o fez perceber que tipo de pessoa seu pai realmente era. Shang-Chi formou uma aliança relutante com o MI6 e se dedicou a derrotar Fu Manchu. As aventuras de Shang-Chi com o MI6 foram o que o tornaram um herói, mesmo que ele odiasse profundamente o tempo que passava com eles. Shang-Chi desprezava o mundo da espionagem e frequentemente se referia a ele como jogos de morte e trapaça. Eventualmente, Shang-Chi se envolveu com uma agência de detetives particulares, onde finalmente conseguiu ajudar as pessoas de uma maneira que ele se sentisse confortável. Agora, voltando ao contexto histórico da criação do Shang-Chi, é importante citar que houve uma série de TV que foi responsável pela criação do personagem. No início dos anos 70, como vocês devem ter ouvido, todo mundo estava lutando Kung Fu. Isso foi em grande parte graças a Bruce Lee, que havia sido exposto ao público americano pela série de televisão O Besouro Verde e com papéis estrelados em filme como O Jogo da Morte e o lançado póstumamente Operação Dragão, que abriu as portas para futuras estrelas como Sammo Hung e Jack Chan para encontrar o estrelato nos Estados Unidos. É dito que a série de TV Kung Fu, estrelada pelo ator David Carradine, foi originalmente desenvolvida para o Bruce Lee. O filme biográfico de 1993, Dragon, The Bruce Lee Story, até retratou o programa como tendo sido ideia do próprio Bruce Lee. Era essa série que a Marvel Comics inicialmente esperava usar para capitalizar a mania das artes marciais. No entanto, a Casa das Ideias não conseguiu os direitos da série de TV Kung Fu. Então Stan Lee recorreu aos escritores Steve Englehart e Jim Starlin para criar uma propriedade original nos quadrinhos que tivesse Kung Fu como base. Assim, nascia Shang-Chi. No final dos anos 80, muitos anos antes da Marvel dominar as bilheterias, Stan Lee chegou a tentar desenvolver um filme de Shang-Chi, estrelado por Brandon Lee, filho do Bruce Lee, que acabou morrendo em um acidente no set de O Corvo, em 1993. Aliás, no seu surgimento nos quadrinhos, o Shang-Chi teve uma história muito parecida com a do Homem-Aranha. Stan Lee sabia que tinha algo especial em mãos, mas nem todos estavam convencidos. Em uma série de eventos que devem ter causado um grave caso de déjà vu no cérebro coletivo da Marvel, foi tomada a decisão de introduzir o personagem em um gibi quase sem público, com o título de Special Marvel Edition, que até então havia publicado 14 edições compostas por reimpressões de histórias mais antigas da Marvel. Muito parecido com o personagem mais icônico de Lee, o Homem-Aranha, que fez sua aparição inicial em Amazing Fantasy XV, a edição final desse gibi. Shang-Chi estreou nas páginas da Special Marvel Edition, também por coincidência na edição 15, publicada em dezembro de 1973.
e o público respondeu rapidamente. Tão rapidamente que foram necessários apenas 2 números para que o personagem ganhasse o seu próprio título, Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu, que durou até 1983. Shang-Chi desfrutou de um nível respeitável de popularidade ao longo dos anos 70, também fazendo aparições em vários dos principais gibis da Marvel e interagindo com alguns dos seus personagens mais conhecidos. Apesar desse sucesso, foi, como se costuma dizer, um tempo diferente, e alguns elementos da história de fundo do personagem eram mais do que um pouco questionáveis. O principal dos problemas trazidos em sua origem foi a linhagem de Shang-Chi. Em sua primeira aparição, ele foi apresentado como filho do maligno Fu Manchu, um supervilão que havia aparecido em romances e filmes ao longo do século XX e que representava um arquétipo abertamente racista da China. O personagem estava entre os mais populares do subgênero Perigo Amarelo, que gerou uma série de vilões asiáticos como Ming, o Impiedoso, inimigos de Flash Gordon. A Marvel obteve os direitos de Fu Manchu de seu criador, o romancista britânico Sax Homer, e embora sua caracterização tenha tido um toque mais digno do que apresentado em livros e filmes, nos quais ele sempre foi retratado por um ator branco, muitos leitores asiáticos, no entanto, acharam que o personagem representava uma demonização da sua cultura. Em sua série em quadrinhos, Shang-Chi foi criado por seu pai para ser o assassino supremo, mas rapidamente rejeitou os maus caminhos de Fu Manchu. Ao longo dos anos, os dois se chocaram repetidamente, e nos anos posteriores, a identidade do pai do herói foi reconfigurada como sendo o feiticeiro imortal Zheng Zu, que por décadas simplesmente usava Fu Manchu como um apelido. Essa foi a forma da Marvel resolver o problema. Como muitos dos heróis da Marvel, Shang-Chi tecnicamente não possui superpoderes. Ele foi moldado por seu pai como a arma definitiva, um mestre em todas as formas de artes marciais chinesas. Isso não só significa que ele é um lutador absurdamente habilidoso, mas também que ele tem um nível de controle sobre o seu corpo que poucos personagens do universo Marvel podem igualar. Ele é capaz de regular uma série de funções corporais supostamente involuntárias. Por exemplo, ele pode reduzir a função de suas terminações nervosas na medida em que é praticamente impermeável à dor e pode até diminuir a velocidade com que sangra quando cortado. Ele também tem um conhecimento mestre em pontos de pressão, permitindo-lhe derrotar os oponentes com um único ataque. E assim como Bruce Lee, é conhecido por desencadear um chute voador com uma potência inigualável. No entanto, ele possui uma habilidade específica apenas para os artistas marciais mais hábeis, uma que eleva suas habilidades a um nível um pouco além do de outros heróis não poderosos. Shang-Chi, como alguns mestres do Kung Fu do mundo real, incluindo o próprio Bruce Lee, é capaz de concentrar o seu Chi, a energia espiritual ou força vital inerente a todos os seres vivos. Na realidade, essa prática é usada principalmente na meditação e como forma de controlar o medo e a raiva. No universo Marvel, a habilidade pode ser aprimorada em uma arma, e Shang-Chi a usa para aumentar suas habilidades para um efeito devastador. Ele pode aumentar temporariamente sua força e resistência além dos níveis humanos máximos, desviar de balas ou até defleti-las com as braçadeiras que ele usa nos pulsos, e controlar a reação do seu corpo a substâncias estranhas, como veneno ou drogas. Por causa dessas habilidades e seu domínio absoluto de uma variedade de estilos de luta mortais, Shang-Chi é frequentemente considerado o maior combatente desarmado de todo o universo Marvel. Ele foi considerado pelo próprio T'Challa, o Pantera Negra, um lutador ainda mais formidável do que o lendário e superpoderoso Punho de Ferro. Seu domínio sobre o Chi até recebeu um impulso tecnológico. Às vezes ele utiliza um par especial de nunchaku, projetados por Tony Stark, que podem acumular e dispersar a energia espiritual de Shang-Chi, desencadeando explosões mortais de concussão. Mas afinal, o que são os 10 Anéis do título do filme? O título do filme de Shang-Chi rapidamente chamou a atenção dos fãs da Marvel, aludindo a uma misteriosa organização terrorista que espreita nas sombras do MCU desde o seu início. Os 10 Anéis, para quem não lembra, é o grupo responsável pelo sequestro de Tony Stark no primeiro filme do Homem de Ferro, além de serem mencionados em Homem-Formiga, sendo liderados por ninguém menos que o Mandarim. O Mandarim real, não o Trevor Slater, interpretado pelo Ben Kingsley, ou o Aldrich Killian, do Guy Pearce, em Homem de Ferro 3, que reivindicaram falsamente o nome. Em Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, esse grupo finalmente vai sair das sombras e vai fazer sentir a sua presença de verdade. Afinal, o nome dele está no título. Embora os detalhes do enredo tenham sido mantidos em sigilo, sabemos que os 10 Anéis são dedicados a nada menos que a desestabilização de todo o planeta, semeando o tipo de caos que levará ao colapso dos governos mundiais e criará um vácuo de poder que eles podem preencher. E o verdadeiro Mandarim, ele tá no filme, e como nós vimos no trailer divulgado, ele é o pai do Shang-Chi.
Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram. Deixa também um feedback, deixa também um comentário aqui pra gente, falando o que você achou do vídeo e o que você tá achando do canal. E se inscreva se você não for inscrito, porque isso é muito importante pra gente. Bom, vou ficando por aqui. Vejo vocês numa próxima. Valeu!